Pessoal, vamos lá então à atividade de número 3, analisando um circuito elétrico. Então, nós temos um texto aqui que vai trazer alguns pontos. A iluminação artificial é considerada um dos maiores efeitos da revolução causada pelo descobrimento da eletricidade, né? Ou seja, a gente possibilitar, né, ter iluminação artificial. Então, isso assim, gerou um grande impacto, né? E essa iluminação artificial, que ela ocorre pela transformação da corrente elétrica em calor e luz, tá? Que ela vai ser transformada. Você já parou para pensar, né, o que faz uma lâmpada elétrica funcionar? Como é que uma lâmpada ela funciona, né, no seu interior? Né? Como é que ela funciona? Porque quando retiramos uma lâmpada do pisca-pisca, algumas outras lâmpadas se apagam, né? No caso de Natal, né? O que acontece quando ligarmos um equipamento na voltagem incorreta? Ou seja, eu tenho um equipamento que é projetado para 110, 127 volts e eu vou e conecto ele na 220, na tomada de tensão 220. Ou se eu tenho um equipamento que é para 220 e conecto ele na tensão de 127 volts, né? O que vai acontecer? Então, observe então abaixo a imagem que traz um experimento que foi realizado por uns alunos em uma escola e responda. A figura, se você olhar bem a figura aqui, o que você consegue notar? Que nós temos um circuito aqui com vários fios. Temos o soquete de várias lâmpadas, temos 3 lâmpadas, onde 2 estão acesas, aparentemente com a mesma intensidade de brilho e uma está apagada, e elas estão conectadas a uma extensão, né, a uma tomada. Bom, aí vem a letra A. O que pode ter acontecido com a lâmpada que não está com luminosidade? O que a gente poderia estabelecer como hipótese para essa lâmpada aqui estar apagada, ela não está acesa? Então você vai dizer o que poderia ser, que ela não está com luminosidade. Na letra B, você tem que dizer assim, quais são os componentes que você consegue visualizar nesse circuito. Olha, eu consigo visualizar uma lâmpada, um soquete, o que mais eu consigo observar de componentes que vai compor esse circuito elétrico. Aí vem a letra C, você saberia dizer qual foi o tipo de circuito montado? Se você olhar aqui por cima, você consegue dizer qual é o tipo de circuito que foi montado? Pessoal, quando a gente estuda a parte de circuito, a gente tem 3 circuitos possíveis. Nós podemos ter um circuito em série, um circuito em paralelo e um circuito misto. O que seria o circuito misto? Ele é parte paralelo, parte em série. São as possibilidades de se montar um circuito. Aqui só pede você saber se você saberia dizer qual foi o circuito montado. Bom, na número 2, pede para você acessar o simulador que está disponível nesse link, tá? Pessoal, então, ao clicar no link lá, você vai para essa tela aqui do PET colorado. Essa aqui vai ser a tela inicial que vai aparecer para você, tá? E um ponto importante, você não precisa instalar nada, você consegue abrir pelo próprio navegador. Pelo computador ou no próprio celular você consegue abrir e manusear normalmente esse site. Aqui nós temos então um simulador que é um kit para montar um circuito elétrico. Então você pode clicar aqui em Intro. E aí nós vamos vir para essa tela aqui. E aí vamos lá, o que nós vamos ter aqui nessa tela? Ele vai trazer para nós aqui então elementos de um circuito. Então vamos ter aqui fio, vamos ter uma bateria que está sendo representada por uma pilha. Vamos ter lâmpada, resistor, interruptor. Vamos ter moeda, fio, borracha, até outros materiais a gente pode estar alterando. Mas o que a gente vai usar são esses materiais aqui que estão na tela inicial. E aí aqui temos algumas informações. Ele vai mostrar para vocês a ver corrente, vai mostrar o movimento dos elétrons, etiqueta e os valores. E aí com esses aqui nós vamos ter que então montar o nosso circuito. Para montar nosso circuito, o que nós vamos precisar ter? Primeira coisa, vamos colocar a nossa lâmpada. Então, nós vem e clica aqui na lâmpada e arrasta. E aí solta na posição da tela que você quer. Se você tocar de novo, você consegue rotacionar, você consegue até recortar. Então vamos deixar ele nessa posição. Aí está a nossa lâmpada. Para um circuito funcionar, nós precisamos ter uma fonte de energia, que aqui no caso vai ser representado pela nossa bateria. Então eu vou pegar uma bateria, que está representada por uma pilha aqui, e vou colocar aqui abaixo aqui da lâmpada. Para o circuito, para a lâmpada funcionar, nós precisamos ligar a lâmpada à bateria. Para fazer essa ligação, nós vamos utilizar
fio. Então clica no fio aqui e arrasta. E aí você coloca ele nessa parte vermelha em cima, que aí ele conecta automático. E aí eu vou colocar aqui nessa posição. Aqui está o nosso fio. Então clicando na outra ponta aqui, você consegue arrastar, você consegue mover para a posição que você quiser. Então vamos fechar o circuito aqui. Então eu vou pegar mais um fio, colocar aqui nessa extremidade, mover aqui para cima. E aí nós pegamos novamente mais um fio, vamos colocar aqui e vamos ligar aqui nessa parte da lâmpada, nesse polo da lâmpada, que aqui é o nosso polo negativo da lâmpada. A lâmpada, pessoal, costuma ter aqui na parte de baixo o polo positivo e aqui o polo negativo. Então, pro circuito, mas conectei o fio à lâmpada, ela vai acender? Não, nós precisamos fechar o circuito. Então nós vamos pegar outro fio e trazer até essa extremidade aqui da pilha, da lâmpada, a pilha. Então vamos pegar mais um fio e vamos conectar agora aqui no polo positivo da lâmpada. Então está aqui nosso polo positivo. Vamos arrastar ele aqui até essa posição aqui. Pegar um outro fio, conectamos aqui na ponta. Montar bonitinho o nosso circuito. E vamos fechar aqui agora. Ao fechar aqui, o que vai acontecer com a lâmpada? Como vamos fechar o circuito, ela vai acender. Notem que esses risquinhos amarelos aqui, ele está indicando que é a intensidade luminosa. Então ela está com essa quantidade de brilho. Bom, e agora se eu quiser acrescentar uma segunda lâmpada, o que a gente pode fazer? Quando a gente já fez uma parte inicial, a gente vem aqui, clica aqui, e vem no símbolo da tesourinha, que aí nós abrimos o circuito. Então vamos pegar a lâmpada aqui e vamos colocar ela nessa posição. Como vamos acrescentar uma segunda lâmpada ao nosso circuito, vamos aqui no símbolo da lâmpada e vamos colocar aqui a nossa lâmpada. Vamos colocar essa extremidade direto ali já. Agora nós precisamos ligar esses dois polos para a lâmpada acender, para fechar o circuito. Então vamos e pegamos aqui mais um fio, colocamos aqui nesse polo e fechamos aqui na lâmpada. Olha o que aconteceu com o risquinho da intensidade. Você vai fazer essa análise aqui nas perguntas. Se eu quiser acrescentar uma terceira lâmpada, você vem, clica aqui, vai na tesourinha, ele vai abrir e vai ajustando pela quantidade de lâmpada que você quer. Vou colocar aqui mais uma lâmpada. E aí eu venho com o fio e vou fechando o circuito. Então coloca aqui, pega, ajusta aqui, coloca. Aí fechando aqui. Olha o que aconteceu com o risquinho. E aí você vai analisando e olha a velocidade das moléculas. Então, mas ao invés de uma lâmpada, eu quero colocar uma resistência. Então a gente vem aqui um resistor e fechamos aqui, temos o resistor. E aí nós vamos lá e pegamos um fio e fechamos. Olha o que aconteceu. Se eu clicar em cima do resistor, aqui embaixo vai dar para mim poder alterar a resistência. Então eu vou aumentar a resistência e vou diminuir a resistência dele. O que vai acontecer? Diminuir a resistência. Olha o que está acontecendo com a intensidade luminosa. Está aumentando. Se eu aumento a resistência, ela vai diminuir. Não quero um resistor. Vou remover. Vou vir aqui na latinha de lixo e removo ele. Eu quero remover esse fio. Eu clico em cima do fio e vai aqui no símbolo embaixo. Vou colocar novamente uma lâmpada. Tenho então aqui no meu circuito 3 lâmpadas. Em uma residência é muito comum para ligar as lâmpadas a gente ter um interruptor, que é esse símbolo aqui. E como é que eu faço para colocar um interruptor? Clico aqui, abro o circuito, ajusto o fiozinho aqui, pego o interruptor, clico em cima e arrasto, coloco nessa extremidade, pego o fio e fecho a outra. Aqui o interruptor está aberto, notem que ela não está acendendo, mas se você fecha, clica em cima, ele fecha
ela volta a acender. Ah, mas e se eu quero colocar uma lâmpada aqui no meio desse fio e puxar entre esses dois fios? Por exemplo, eu quero colocar uma lâmpada entre esses dois fios. O que eu teria que fazer? Então vamos colocar aqui. Então vamos pegar mais uma lâmpada, vamos deixar ela aqui no meio. Você pega o fio, coloca aqui no polo e leva ele aqui, ó. Vou levar nesse canto aqui. Prendeu. A outra extremidade. E vamos colocar aqui no interruptor. Opa, não acendeu. Bom, vamos abrir de novo aqui. Então, fechar aqui, acendeu. Nesse aqui a gente não pode fechar. A gente tem que fechar nessa outra extremidade. Olha o que aconteceu com a nossa lâmpada. O brilho dela ficou maior que o das outras, né? Então é simples nós vamos montar o circuito dessa forma. Para as atividades, você monta o circuito, tira um print e cola no arquivo junto com as respostas. Após você acessar o simulador e ver ali como é que ele funciona, você tem que montar o circuito com formas figuras a seguir. Então nós vamos ter aqui 4 figuras e lá dentro do simulador você tem que montar esses 4 circuitos lá dentro, tá? No simulador. Você tem que montar. Aí você tem que dizer o seguinte, qual tipo de circuito foi montado? Você tem que dizer qual foi o tipo de circuito que você montou. Dá uma pesquisada em tipos de circuito para facilitar. E aí depois que você montou, qual foi o tipo de circuito montado, você vai responder. Como você tem que montar esses circuitos aqui com formas seguras, nas respostas tem que vir os prints de circuitos montados, tá? Você tem que mandar os print ou foto do circuito que você montou no simulador. E aí vem a letra B. A letra B preenche a tabela abaixo conforme solicitado. Então tem que preencher essa tabela. Então aqui está indicado uma linha para cada figura. E aí você tem que dizer o seguinte, quantidade de lâmpadas. Qual a quantidade de lâmpadas da figura 1, da figura 2, da figura 3, da figura 4? Qual foi a quantidade de pilhas? Você vai preencher. Qual foi a tensão total do circuito? Você tem que dizer também. E o que aconteceu em relação à luminosidade das lâmpadas? Na figura 1, na figura 2, na figura 3, na figura 4. Você tem que preencher essa tabela. A C já traz o seguinte. O que acontece com a luminosidade da lâmpada quando você insere outras lâmpadas no circuito? Porque na primeira figura 1 eu tinha, se você notar, só tinha uma lâmpada. Na figura 2 aumentou para 2. O que aconteceu com a luminosidade? Eu vou dizer. O que acontece quando você vai acrescentando várias lâmpadas nesse circuito? Na D, traz o seguinte, se você retirar uma das lâmpadas do circuito, lá na figura 3 ou 4, o que acontece com a luminosidade das demais lâmpadas? Então você vai olhar lá no circuito 3, no circuito da figura 3 da figura 4, o que vai acontecer se você retirar uma lâmpada do circuito? Aí você vai responder. A 3 pede para você acessar o simulador, que está disponível nesse link, já viu como é que ele funciona. E agora você tem que montar os circuitos conforme as figuras a seguir. Agora nós temos aqui 3 figuras, 1, 2 e 3. Que tipo de circuito foi montado? Especifique para cada figura, tá, o tipo de circuito que foi montado. Na figura 1 foi montado tal circuito, na figura 2 foi montado tal circuito, na figura 3 tal circuito. Após responder essa pergunta, preencha a tabela abaixo conforme solicitado. No mesmo caso, a tabelinha, tá, pessoal? Quantidade de lâmpadas da figura 1, da figura 2, da figura 3, qual foi a quantidade de pilhas utilizada, qual foi a tensão total do circuito e qual foi a luminosidade das lâmpadas. Então, você vai colocar também. Na C, é a mesma ideia. O que acontece com a luminosidade das lâmpadas quando você insere outras lâmpadas no circuito? Eu tinha uma situação da figura 1, na figura 2 eu acrescentei o número X de lâmpada. O que aconteceu com a luminosidade? Na D, se você retirar uma das lâmpadas no circuito da figura 2 e 3, o que acontece com a luminosidade das demais? Você tem que dizer também. Bom, e aí temos a questão 4. Como poderia ser explicada as observações realizadas nos experimentos da atividade 2 e 3? Como você poderia explicar, né?
observando, né, os experimentos da atividade 2 e 3 de efeito simulador, realizado pelo simulador PET. 5. Cite, relacione e defina as principais grandezas envolvidas nos circuitos. Então você montou o circuito lá, você tem que citar quais grandezas estão ali presentes, você tem que relacionar elas e você tem que definir o que elas é. Eu tenho a grandeza A. O que essa grandeza A significa? Você vai dizer. No circuito abaixo, na 6, no circuito abaixo temos duas lâmpadas A e B e um resistor R. Pessoal, essa aqui é uma outra forma de nós poder representarmos um circuito, tá? Se você for lá no PET, só retornando aqui, você tem uma forma de você ter um circuito representado aqui por figuras. Mas se você vir aqui nesse ícone aqui e clicar, ele vai mudar para uma forma de sistemas, né? Então, ó, você tem que significar uma lâmpada, o símbolo da bateria e o símbolo do resistor. Então, você consegue montar esses mesmos circuitos aqui lá dentro do simulador, tá? Você consegue. Então, no simulador, você já olha o que cada símbolo significa, para você conseguir identificar e analisar aqui esse circuito, tá? Faça essas observações. Então, você tem aqui o símbolo da lâmpada, do resistor, do interruptor, da bateria, do fio. De um para outro pode mudar a nomenclatura, tá? Mas só esse aqui é o da lâmpada, tá? O A e o B ele já fala que é uma lâmpada. Então, já subentende que esse símbolo aqui é o símbolo da lâmpada para esse circuito. Após analisar esses dois circuitos aqui, vem para você responder a seguinte pergunta. No circuito A, podemos dizer que o brilho da lâmpada B é maior, menor ou igual ao brilho da lâmpada A? Só de olhar aqui, o que você consegue dizer? Se é maior, menor ou igual? Nas B. No circuito 2, agora tem o circuito 2, podemos dizer que o brilho das lâmpadas B é maior, menor ou igual ao brilho da lâmpada A? Você vai ter que responder também. E aí temos a questão de número 7. Na questão número 7 é o seguinte. Em uma casa são ligadas na mesma tomada de 127 volts. Então você tem uma tomada. E você vai ligar dois equipamentos, que é o letificador com a potência de 100 watts e uma bateria de 150 watts. O famosinho T, o Benjamin, com muitos Gs, né, que você usa e conecta na mesma tomada. Calcule o valor da corrente elétrica que passa pelo fio da instalação elétrica dessa tomada. Então você tem que calcular. Opa, eu tenho aqui uma tomada, coloquei ali dois aparelhos, o liquidificador e a batedeira. Qual vai ser a corrente que vai passar por essa tomada, por esse fio da instalação elétrica dessa tomada? Você tem que analisar. Aqui tem uma observação, tá, pessoal? Caso você não queira usar o simulador do PET, você consegue montar esses mesmos circuitos usando os seguintes materiais, tá? A lâmpada de lanterna, aqueles biquinhos de lanterna, né, ou LED, de 1,5 ou 3 volts, fios de cobre desencapado nos terminais e pilhas AA, outra qualquer, de 1,5 volts. E aqui tem uma figura de como fica uma forma de montar o circuito, tá? Aqui usou o jacarezinho para facilitar, mas você pode usar emendando o próprio fio com a mão. Aqui é só um exemplo. Caso não queira usar o simulador, você pode montar o circuito em casa. Aí fica a seu critério. Mas tem que mandar foto do circuito também. E aí, para saber mais, temos aí, ó, ponto ciência, circuito paralelo, circuito elétrico, paralelo e em série. Tem um vídeo explicativo sobre o funcionamento dos circuitos em série em paralelo, que está disponível aí no YouTube. Então, você clicando no link, ele já vai abrir o YouTube. E aí você já consegue ver um vídeo explicando os circuitos elétricos, paralelo e em série. Ok?